Como é que estamos, irmãos? Vamos para mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos entrando já na lição de número 12, né? Já no dia 17 de dezembro, de 2023. O ano quase acabando, a nossa lição também quase acabando. E temos o título aqui, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos 3:2. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. E ali a gente tinha, né, 3 hinos sugeridos que sempre temos nas nossas lições: o 230, o 272 e o 378, 378. 230, 272 e 378. São hinos, né, de missões, né, de buscar as almas. E ali a gente tem a nossa leitura diária, de segunda a sábado. E a palavra-chave dessa semana, quem lembra da aula passada? A palavra-chave dessa semana é modelo, né? Modelo. Então aqui nós vamos estar aprendendo aqui a respeito de um modelo, né, de missões da igreja de Antioquia. E temos o nosso leitura bíblica em classe aqui, que é o livro de Atos, capítulo 11, do 19 a 26, e Atos 13, do 1 ao 5. E daí temos aqui a introdução. O modelo de missões da primeira igreja formada por gentios é o objetivo de nosso estudo nessa semana. A igreja de Antioquia é um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea. Essa igreja foi estabelecida dentro de um contexto de diversidade, pois seus líderes vinham de orientações diversas, como vemos ao longo da lição. Aí a gente vai ter os subtítulos: apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia, expor sua natureza missionária, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. É a motivação. A lição dessa semana, dentre muitos ensinamentos, nos ensina a natureza espiritual da obra de missões. O jejum e a oração eram disciplinas essenciais para selecionar e enviar missionários para o evangelismo no mundo. Daí a gente tem lá, né, a nossa introdução que está na tua revistinha. Eu quero falar para você quase no finalzinho aqui da introdução, que diz assim, que está aqui na primeira página, né, de estudo da tua revistinha, que tem escrito bem embaixo da introdução: uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Fazer missões é uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Daí a gente já começa lá, tópico 1, a igreja de Antioquia, natureza e características, né? Então isso aqui é uma coisa muito importante, né, que a gente aprende aqui na nossa lição. E lá no número 2, não no tópico 2, mas temos aqui daí, número 1, Antioquia da Síria. Número 2, a igreja em Antioquia. E número 3, uma obra de leigos. Eu quero ler isso aqui com vocês. Uma obra de leigos. É mais para enfatizar dentro de você. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Atos do 11 ao 19. Então eu quero que você entenda que essas pessoas, eles não tinham cargos, né, vamos dizer, cargos altos dentro da igreja, mas eram pessoas que ouviram falar e colocaram em prática, né? Só que a prática que eles colocaram, primeiramente, foi a qual? Jejum e oração por missões. Jejum e oração, né, para ouvir a direção do Espírito. E jejum e oração para como fazer a obra do Espírito. Então não eram pessoas assim melhores do que eu e você, mas eram pessoas que entenderam e compreenderam e viram a necessidade de missões, né?
não em ser um missionário, muito diferente. Tem pessoas que querem ser missionários, mas a obra de missões é algo que parte do coração, né? Eram pessoas que não tinham carteirinhas e nem cargos de missionários, né? Eram pessoas que tinham uma vontade, um calor dentro de seu coração em alcançar vidas, em fazer a obra, em sair e ir para outras cidades, ir para outros povos, e falar do amor de Jesus, falar do Espírito Santo, porque eram pessoas que já tinham o Espírito Santo. E quando uma pessoa tem vamos dizer assim, um feeling para missões, e ela recebe o Espírito Santo na vida dela, ela quer espalhar esse poder para todas as pessoas que ela vê na sua frente, seja na empresa, seja em outras igrejas. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo e tem o chamado missionário, meus amados, ela não se contenta, ela não consegue ficar só dentro né, daquela bolha, assim, só fazendo feijão com arroz. Não, meus amados, é algo muito maior. Então, assim, a gente precisa identificar isso dentro de nós mesmos. Se nós temos esse chamado dentro de nós de fazer missões, de pregar em outras igrejas, de abrir outras igrejas em lugares que não tem. A igreja começa numa praça, começa na empresa, começa numa garagem, de repente vira uma congregação, vira um auxílio. Esse barulho é o Aron batendo bateria, ó, aprendendo, né, para de noite. Então, auxílio bibliológico, perdão. Diz assim: ser cristão. Preste bem atenção no que eu vou te ensinar. A palavra ser cristão, do grego, quer dizer cristianos. Ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento, né? 1 Pedro 4,16 e Atos 11:26 e 26 e 28. Originalmente, era um termo que descrevia servos e seguidores devotos a Cristo, que não tinham medo de se separarem, né, da impiedade, da corrupção e da imoralidade social, a fim de se identificarem com Cristo, né, de ter a sua... esse daí é igual Cristo, esse daí é igual a Cristo, né, sua natureza, seu modo de ser. Hoje o termo se tornou um nome genérico, aplicado a quase todos os que afirmam crer em Jesus Cristo. Como resultado, o termo foi quase esvaziado do seu significado original. No Novo Testamento, o termo deveria sugerir a ideia da nossa relação pessoal profunda e da nossa devoção em Cristo. Romanos 8:38 a 39. Hoje, talvez, seria o termo que nós podemos usar, assim, que nós falamos, né, para alguns crentes que se sobressaem. Isso daí é fanático, né? Para que tudo isso? Então, talvez hoje nós deveríamos ser considerados como fanáticos, para ser diferenciados, né? Porque o termo cristão, né, tá muito derrubado. As pessoas que têm a vocação, pessoas que não têm, pessoas que vão na igreja, pessoas que não vão na igreja, pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que não aceitaram, todas elas se dominam cristãos, né? Mas os que fazem a obra de Deus, talvez nos dias de hoje sejam chamados de... Essa ideia é muito fanático, religioso, né? Para que tudo isso? Na Bíblia não está escrito. Então, nós precisamos, assim, averiguar, né, o que nós somos, se nós somos os fanáticos ou se nós somos, né, cristãos, né, como a própria descrição diz, assim, um termo genérico, né? Então nós não podemos ser genérico, nós somos a marca original, né? A marca, né, vamos dizer assim, oficial, de genuínos adoradores de Jesus Cristo, de Deus, né? E aí a gente vem para o tópico 2, né, uma igreja missionária em ação. E aqui, meus amados, tem mais um auxílio aqui, que diz assim: a função do missionário. Eu quero que você preste bem atenção. Segundo a Bíblia, né, esse tempo que estavam vivendo os missionários daquela época. Os missionários cristãos hoje devem se dedicar ao mesmo tipo de atividade, serem ministros, isto é, servos de Cristo e mensageiros do seu evangelho, isso é, boas novas. O que seria mensageiro, né, do evangelho? É pessoas, meus amados, que têm experiência com Deus e absorvem essa necessidade de ser igual a Cristo e começam a aprofundar na palavra. E se aprofundando na palavra, essas pessoas se achegam mais a Cristo, e quanto mais se achega a Cristo, mais vontade elas têm de espalhar. Se você quer ter teu vaso cheio de azeite, cheio de embasamento, cheio de, vamos dizer assim, vigor da parte de Cristo, você precisa se aprofundar nele. E a única maneira de você se aprofundar nele é você conhecendo a palavra dele, conhecendo a Bíblia.
A hora que eu comecei a ler, fazer esse estudo, né, desde o início, me deu uma vontade, meus amados, de começar a ler a Bíblia de novo, porque tudo que eu sabia, tudo que eu sei, parece que era muito pouco para mim levar adiante. E logo eu comecei a ler a Bíblia de novo, do zero, comecei lá em Gênesis. Agora eu estou indo para frente de Levíticos ali, junto com a lição. A hora que comecei a ler, me acendeu uma chama dentro do meu coração. Não, o que eu sei é muito pouco, eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que entender mais, porque as pessoas precisam entender isso que eu entendo e mais um pouco ainda. Então, você precisa, meus amados, não ter simplesmente uma carteirinha. Você precisa conhecer Jesus verdadeiramente, viver Ele verdadeiramente, para você falar dele verdadeiramente, porque senão vai ser igual esse sentido, né, de você ser um evangélico, de você ser um cristão genérico. E isso não pode acontecer nos nossos dias. Os missionários também possam servir a muitas necessidades práticas, particularmente em culturas que estão fechadas a pregações públicas do Evangelho. O propósito principal deles ainda deve ser apresentar pessoas, né, a Cristo. Ele é o único que pode resgatá-las das consequências finais do pecado e da rebelião contra Deus e do poder de Satanás. Além disso, a obra de um missionário envolve disciplinar novos crentes, isso é, treiná-los na disciplina prática de seguir a Cristo e aprender de sua palavra diariamente. Isso inclui incentivá-los a receber o Espírito Santo e os seus dons, Atos 2:38 e Atos 8:17, e ensiná-los a obedecer tudo o que Cristo mandou, Mateus 28:19 ao 20. Então, bem isso que eu comentei com você, né? A pessoa, ela passa a ter uma sede de fazer, de ir. E eu lendo, né, buscando essa palavra, eu tive que parar um pouco, porque me emocionei muito. Porque meu coração explodiu, assim, de uma maneira, né, espiritual, a necessidade de fazer a obra. E eu já tenho, e a hora que eu comecei a ler, né, começou a me abrir de novo a vontade missionária, que isso daí não é relativo à carteirinha, não é relativo ao cargo que você tem da igreja, mas sim uma visão missionária. E eu já comecei a orar, pedir para Deus abrir a agenda, para Deus preparar pessoas, preparar lugares. Isso já tem acontecido ainda nesse ano. Eu comecei a orar sobre isso. Deus me leva, Deus abre portas, abre agendas. A gente tem que parar dessa coisa de ficar fechado dentro de uma bolha, achar que você só é daquela igreja, que você só tem que pregar na tua igreja. Não, meus amados, Deus nos chamou para a igreja dele. Ele é o bom pastor. E a obra dele se estende a todos os povos, a todas as etnias. Então temos que fazer o mesmo. O segredo está lá no início da nossa lição, né? Uma mostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples. Qual que era? Era uma dinâmica simples, mas porém profunda. Jejum e oração para pedir a orientação do Espírito. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito. Fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito. Então, eu, da minha parte, eu quero falar isso particular meu. Eu já comecei a orar, já comecei a pedir para o Espírito Santo me mostra onde que eu tenho que ir, me mostra as pessoas que eu tenho que visitar, me mostra as famílias. Eu não quero ficar parado dentro da igreja, eu não quero ficar plantado. Tenho orado para Deus abrir o mundo para mim, meus amados, não casas só, não famílias, mas países, meus amados. E eu tenho orado para Deus fazer isso, e vai chegar uma hora que eu tenho certeza que, se for da vontade dele, isso vai acontecer, porque o meu coração arde por missões, arde por fazer a obra de Deus, arde por pregar em outros lugares, em outras igrejas, em outros povos. Ainda no dia de ontem a gente foi fazer uma visita e nós não tínhamos como ir por causa do carro. Veio uma pessoa e emprestou o carro. Daí ela falou, eu empresto o carro, mas não tenho gasolina. E veio outra pessoa para ir junto com nós e ofereceu o dinheiro da gasolina. Então isso aí, meus amados, Deus vai juntando pessoas que têm a vontade. A gente foi fazer uma visita, foi uma benção. Chegamos num lugar muito humilde e assim, meus amados, é a obra de Deus, assim, é o planejamento de missões do Espírito Santo para nossas vidas. Então, assim, eu falo de mim, meus amados, meu coração ardeu de uma maneira que, olha, eu não pude conter. Eu comecei a ler, tive que parar, enxugar as lágrimas, tomar um copo d'água para poder estar falando para vocês sobre isso. Não quero, né, trazer deixa eu achar a palavra, um emocional, né, mexer com o emocional teu para você fazer isso. Não, isso é o chamado que Deus tem dentro de mim. Já fiz muita missão na vida e ainda quero fazer, porque quem vive do passado é museu. Tem pessoas que falam, eu já fiz muita missão, já viajei muito no passado, mas o passado, meus amados, não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Se você pertence, né, à vontade de Deus, então o ide
de fazer missões ainda é amanhã. O que você viveu do passado ficou no passado. Vai contribuir para a tua coroa, para o teu galardão, mas o que vai contar mesmo é o que você vai fazer de agora em diante. Enquanto tiver fôlego, louva o Senhor. Se você não louvar, se você não clamar, se você não fizer a obra, Deus, né, levantará pedras, meus amados, para clamar o nome dele. O que seria isso? Pessoas que nunca viveram, pessoas que não têm o conhecimento que você tem, pessoas que não estudaram a escola que você estudou, pessoas que não têm o patrimônio que você tem. Deus vai levantar pessoas da rua, pessoas que vão ter experiência com Deus e vão querer contar para todas as nações, e Deus vai capacitar essas pessoas através do Espírito Santo. E talvez eu e você vamos estar ficando para trás, e eu não quero isso para mim, pro meu particular, né? Amém, meus amados? Eu queria só concluir isso com vocês. Daí lá no finalzinho tem conclusão, né? Antes das lições do questionário. E o último, a parte C ali, né? Diz assim, lá no finalzinho: quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente nas mais sublimes missões, ganhar vidas para o reino de Deus. Olha aí, ó, a necessidade, né? A necessidade e o cumprimento das coisas de Deus, do Espírito Santo. Talvez você quer pregar melhor, você quer ter uma vida melhor com Deus, com mais dons, mais talentos. Mas eu pergunto, para que você quer isso? Para você mesmo? Só para você se mostrar? Ou você quer isso para o reino de Deus, em prol do reino de Deus? Então começa a orar pelas almas. Deus, as almas precisam de cura. Me dá o dom de cura. Você vai receber. As almas precisam receber o teu Espírito Santo. Isso que eu tenho visto, é o que eu mais tenho visto. Pessoas que não têm experiência com o Espírito Santo, pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. E na palavra de Deus tem escrito que todo aquele que crê receberá o Espírito Santo. Eu tenho orado, né, com grande clamor, com grande vontade dentro de mim, para mim poder levar o Espírito Santo nos corações, porque é uma via de duas mãos, as pessoas têm que crer, e eu quero levar, né, esse poder sobre as vidas, né, poder do Espírito Santo, né, o batismo do Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, para elas viverem isso que eu vivo, porque é muito grandioso. E às vezes a gente recebe isso para nós mesmos, recebemos isso e guardamos para nós mesmos, e não é dessa maneira. Se você quer ganhar uma amplitude maior do Espírito na tua vida, dos dons, dos talentos, então amplie também a tua visão, que não seja só para você, seja, né, para povos, para nações. Eu creio que Deus vai realizar isso para você. Logo, logo você vai estar fazendo missão, logo, logo você vai estar pregando em outras igrejas. Eu não proíbo ninguém de pregar, meus amados, nunca proibi, nunca teve no meu estatuto, eu nunca vou dizer não. Se Deus abrir portas para você pregar, né, a verdade dele, a vontade dele, eu o abençoo, né, com todo amor, todo carinho, porque essa vontade de Deus, é para isso que eu estou aqui, para levantar uma geração de pregadores, uma geração, meus amados, de pessoas cheias do Espírito a mudar, a transformar o mundo, né, através do amor de Deus. Então não se prenda ao pastor, não deixe. Tem pessoas que ficam dizendo isso: ah, só vou se o pastor deixar, só vou se o pastor mandar. O pastor mora lá em cima, meus amados, e se ele mandar, você ir, vai. Não fique preso no ministério, não fique preso, né, a questões humanas, porque eu não posso e nem vou proibir ninguém. Se a obra é de Deus, é Ele que garante, é Ele que chama. E se você está orando e jejuando para Deus abrir as portas, quem sou eu para te impedir? Então eu não posso impedir, não vou te impedir, eu vou incentivar. E é isso que eu falo: Deus, mexe com essas pessoas, Deus, mexe com essas pessoas para que elas tenham sede de fazer a obra, para elas tenham sede de pregar o teu evangelho, para que elas tenham sede do conhecimento, sede de ler a Bíblia. E eu começo a analisar, né, como tem sido a pregação de cada um de vocês. Então eu consigo nivelar. Ah, esse está conseguindo subir, esse subiu degraus. Esse ainda está estagnado. Eu vejo muita estagnação da parte de pessoas por conta de não ler a Bíblia, por conta de não ter uma dinâmica de ler a Bíblia, né? E então isso é algo que a gente tem perdido território. Mas a hora que você começar a ler a Bíblia, a hora que você começar a se dedicar, a buscar os dons, buscar vamos dizer, essa liberdade que há no Espírito para fazer a obra dele verdadeiramente, né? Para pregar para pessoas de rua, pessoas nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, né? Onde quer que Deus mandar você fazer a obra dele, eu tenho certeza que vai ser derramado uma chuva de conhecimento sobre a tua vida, uma chuva de palavra, uma chuva de dons, né, da parte de Deus, porque você está disposto a fazer o id dele. Então essa principalmente, né, esse contexto que mexeu muito comigo, né, muito com o meu coração, porque eu tenho, como se tivesse uma revelação do meu íntimo aqui, né, da minha busca perante Deus,
do que eu busco, do que eu almejo. Então, para mim, essa lição foi muito maravilhosa, como todas elas, mas essa aqui, em especial, foi muito benéfica para mim. Vai me inspirar a buscar mais ainda, fazer muito mais. Vamos para o nosso questionário? Revisando o conteúdo. Pergunta de número 1. Como Antioquia da Síria era conhecida? A resposta. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. Essa é a resposta. A Rainha do Oriente. Pergunta de número 2. Quem anunciou o Evangelho e depois fundou a igreja em Antioquia? Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o Evangelho e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Atos 11:19. Essa é a resposta da número 2. Pergunta de número 3. Quem eram os líderes da igreja em Antioquia? Os líderes eram Barnabé, consolador, misericordioso; Simeão, negro africano; Lúcio, sirineu, africano; Manaém, irmão de criação de leite de Herodes, e o tetrarca Herodes Antipas, que matou João Batista; Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Pergunta de número 4. Essas respostas vai estar tudo nos textos ali, meus amados. Só você fazer uma leitura mais precisa que você vai achar ali certinho para você estar copiando. Qual lição podemos aprender em relação ao jejum e à oração? A lição aqui é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto, na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do próprio Espírito. Então, jejuar para receber a orientação e jejuar para executar